Olá, que bom ter todo mundo aqui para mais uma análise. Hoje, a gente vai encarar de frente um dos conceitos mais fascinantes, polêmicos e, bom, sendo bem sincero, perturbadores de toda a psicanálise. A ideia aqui é mergulhar fundo e desvendar uma anomalia que simplesmente desafiou a ciência, a biologia e a nossa própria compreensão do que significa estar vivo. Preparados? Para começar, vamos direto à raiz do problema. Pense nessa frase. O objetivo de toda a vida é a morte. Arrepiante, né? Quem escreveu isso foi Sigmund Freud, lá em 1920, no famoso texto Além do Princípio do Prazer. Mas, peraí, isso parece contra absolutamente tudo que o senso comum nos diz sobre a biologia, sobre a sobrevivência. Como é que uma das mentes mais brilhantes do século XX chega a uma conclusão tão sombria? Qual foi o grande mistério clínico que forçou Freud a formular essa teoria? É exatamente esse enigma que a gente vai desempacotar agora. E para organizar a nossa viagem de hoje, o nosso roteiro vai passar por 6 pontos. Primeiro, do prazer ao trauma. Segundo, a pulsão de morte. Terceiro, o paradoxo de Darwin. Quarto, entropia e a mente. Quinto, a função alfa. E para fechar, a vida como resistência. Então vamos lá. Ponto número 1. Do prazer ao trauma. A base de tudo. Olha, para a gente conseguir entender a anomalia em que o Freud esbarrou, primeiro precisamos ter bem clara a base da teoria dele, o princípio do prazer. Inspirado no físico Gustav Fechner, esse modelo inicial era super intuitivo. Pensa assim, a mente quer manter o equilíbrio, a famosa homeostase. Ela tenta a todo e qualquer custo reduzir a tensão interna. Reduziu a tensão? Isso gera prazer. A tensão aumentou? Diz prazer na certa. Ah, e claro, tem o princípio da realidade jogando junto. Mas ele não é um inimigo do prazer, viu? Ele só funciona como um modulador, ensinando a gente a adiar uma satisfação imediata para conseguir um benefício bem maior lá na frente. Sabe uma forma fácil de visualizar isso? Pensa num termostato de ar-condicionado. O modelo inicial da mente funcionava exatamente assim. Se a temperatura emocional ou a tensão sobe demais, o sistema liga automaticamente para esfriar as coisas e voltar àquela temperatura base confortável. É simples, elegante, faz todo sentido. Só que, bom, a vida real não demorou muito para bater na porta e bagunçar esse sistema perfeitinho. E é aí que as rachaduras no modelo do termostato começaram a aparecer. Evidências muito pesadas vieram da Primeira Guerra Mundial. Os soldados voltavam das trincheiras não com sonhos que realizavam desejos, mas com pesadelos horríveis que repetiam, de forma literal, o momento exato da explosão de uma bomba. Cadê a busca pelo prazer aí? Nenhuma, né? Tinha uma diferença enorme entre a angústia, que é quando a gente se prepara para o perigo, e o susto, que inunda completamente o sistema quando as defesas estão lá embaixo. E para piorar o quebra-cabeça, na clínica, Freud via pacientes repetindo compulsivamente dores da infância. Pessoas sofrendo da chamada neurose de destino, sabe? Sabotando as próprias vidas em ciclos dolorosos de novo e de novo e de novo. A mente estava teimosamente repetindo o sofrimento. O tal modelo do prazer? Estava quebrado. A peça que faltava para montar esse quebra-cabeça veio da observação de uma criança, o famoso jogo do Fort Da. Freud ficou observando o netinho dele, o Ernest, brincando com um carretel. O menino jogava o carretel para longe e falava forte, tipo, foi embora, e depois puxava de volta todo feliz gritando dá, aqui está. A parte do retorno era um prazer puro, claro. Dava a ele um domínio ativo sobre aquela ausência passiva e incômoda da mãe. Mas a sacada genial do Freud foi se perguntar por que diabos a criança repetia sem parar a primeira fase, a do desaparecimento, que era super angustiante. A conclusão foi brilhante. A mente dele estava repetindo a dor de propósito só para tentar mastigar e digerir aquela experiência que era crua demais. Ou seja, existia alguma coisa ali muito mais primitiva, muito mais imperativa do que a simples busca pelo prazer. O que nos leva ao ponto 2, a pulsão de morte, o salto radical da teoria. Para tentar explicar essa teimosia absurda em repetir o próprio sofrimento, Freud percebeu que ia ter que dar um salto especulativo gigantesco. O resultado? Um dualismo quase cósmico. De um lado, a gente tem Eros, as pulsões de vida que buscam ligar, construir as coisas, criar complexidade, preservar. Do outro, Thanatos, a controversa pulsão de morte. A ideia por trás de Thanatos era que todo ser vivo tem uma tendência natural de voltar ao estado inorgânico, aquele silêncio de onde surgiu. Não é só dar uma esfriada na tensão, não. É o princípio de Nirvana, a busca pela eliminação total e absoluta de qualquer tensão. Tensão zero. Enquanto Eros tenta amarrar e criar laços, Thanatos vem e dissolve tudo. E aí entramos no ponto 3, o paradoxo de Darwin. Um baita obstáculo biológico.
Porque, vamos combinar, isso levanta uma questão colossal. Se a natureza seleciona características para garantir a sobrevivência, como é que um instinto voltado para nossa própria destruição faria algum sentido na evolução? Uma espécie que tem um impulso biológico fundamental de se aniquilar não ia durar tempo suficiente para passar os genes adiante, certo? É um verdadeiro beco sem saída evolutivo. E essa foi uma crítica fortíssima levantada pelo pesquisador Amani Kukli. E o Curley tenta resolver esse problema trazendo uma alternativa darwiniana bem interessante. Em vez de assumir uma pulsão de morte, ele propõe que nós temos, na verdade, um medo inato da morte. Aquela agressividade primária não serviria para a gente morrer, mas sim como uma ferramenta de sobrevivência para buscar alimento e se defender. Ah, mas e o masoquismo e a autossabotagem que o Freud via na clínica? Pois é, o Curley define isso como uma espécie de coleira evolutiva. É a agressividade sendo voltada para dentro, funcionando como um freio moral. Isso gera culpa, gera autossabotagem, mas impede que os seres humanos destruam os próprios parentes e parceiros no meio social. É uma saída muito inteligente, sem dúvida. Mas, para quem vive o dia a dia da clínica psicanalítica, essa teoria ainda não consegue explicar 100% aqueles fenômenos de autodestrutividade pura. Agora as coisas vão ficar muito empolgantes no nosso ponto 4, entropia e a mente, a síntese termodinâmica. É aqui que a gente chega no ponto alto dessa nossa jornada intelectual. É quando o pesquisador Valdir Palacio Soares pega aquela intuição do Freud e a transporta incrivelmente para as leis da física. Pense em como 3 áreas completamente diferentes tentam explicar exatamente o mesmo fenômeno humano. Freud, na metapsicologia, via um retorno à tensão zero pelo princípio de Nirvana. Darwin e a evolução viam a agressão interna agindo como uma coleira de sobrevivência. Mas a física, a termodinâmica, traz a batalha entre a entropia e a negentropia, caos contra a ordem ativa. A grande sacada do Soares foi perceber que Freud, mesmo sem ter o vocabulário da física moderna na época, estava, na verdade, descrevendo a segunda lei da termodinâmica operando lá dentro da psique humana. Sensacional, né? Essa virada de mestre funciona assim. A desintegração psíquica, que o Freud chamou de Thanatos, é literalmente a entropia da física. É aquela atração inevitável que o universo tem para o caos, para a bagunça estrutural, para o silêncio. Já o nosso Eros, a pulsão de vida, é a negentropia, a entropia negativa. Ou seja, a vida não é só um desvio no meio do caminho até a morte. De jeito nenhum. A vida é uma luta constante, absurda e ativa para criar ordem no meio de todo esse caos. Nós somos como ilhas de organização nadando o tempo todo contra a maré do universo. A morte não é o grande objetivo final. A morte é só o que acontece quando a gente cansa. O esforço de criar ordem falha e a entropia finalmente vence. O grande protagonista dessa história inteira passa a ser a força imensa de Eros resistindo bravamente contra a desintegração. Chegamos ao ponto 5, a função alfa. Vamos trazer isso para a prática clínica. Trazendo essa física toda da mente para o consultório, o grande herói na hora de processar traumas é o que o psicanalista Wilfred Bion chamou de função alfa. Pensa nela como o kit de ferramentas negentrópicas da nossa mente. Funciona assim. Quando acontece um trauma, a mente recebe uma avalanche de sensações brutas, caóticas, que não têm nome e não fazem o menor sentido. Bion chama isso de elementos beta. É o puro caos da entropia. A função alfa entra em cena para pegar esse caos todo, organizar, digerir e transformar em elementos alfa. Ou seja, pensamentos que a gente consegue pensar, memórias que dá para sonhar, colocar em palavras. Ela pega a bagunça e cria ordem. O problema é que, quando essa função falha, elaborar o trauma vira uma tarefa quase impossível, e a pessoa acaba presa num ciclo sem fim de sofrimento bruto. E aí entra a pergunta de $1 milhão. Como a gente explica a velha compulsão à repetição que deixava o Freud sem dormir? A metáfora do arquivo corrompido é perfeita para isso. Quando alguém repete um trauma exaustivamente na vida ou lá na terapia, não é porque a pulsão de morte está secretamente desejando a própria aniquilação. Na verdade, é porque a função alfa falhou, faltou ferramenta mental para processar o caos. Imagina um computador que congela toda vez que tenta abrir um arquivo corrompido. Ele trava, dá erro e tenta de novo. O computador não quer pifar, ele está na verdade lutando muito para processar aquela informação, mas o software está dando erro, entende? A repetição é Eros falhando em criar ordem, e não Thanatos tendo sucesso em destruir tudo. E, finalmente, o nosso último ponto, a seção 6, a vida como resistência, a nossa síntese. Esse conceito lindo de resistência nego-entrópica não existe no vácuo. Ele cria pontes diretas para várias outras teorias gigantes da saúde mental. A gente percebe que saúde mental não é de jeito nenhum a ausência de conflitos ou a tal da tensão zero.
Buscar a tensão zero é uma armadilha, é ceder à entropia que leva à estagnação. Saúde é manter um equilíbrio dinâmico. É a posição depressiva que a Melanie Klein descreveu quando a mente amadurece e cria ordem para conseguir integrar o amor e o ódio na mesma pessoa. É o imperativo de continuar a ser do Winnicott, segurando firme a própria essência contra as invasões traumáticas. É exatamente o que o Ilya Prigogine estudou na física sobre sistemas dinâmicos que se auto-organizam. A vida psíquica pessoal é pura resistência. Pra gente fechar, eu quero deixar uma reflexão super instigante no ar. Se a vida é mesmo essa batalha constante para conseguir extrair algum significado do caos absoluto, será que a nossa capacidade de criar, a nossa arte, a ciência, a filosofia, o próprio processo de terapia, não seria o ato mais elevado de desafio contra o silêncio do universo? É a nossa ferramenta negentrópica definitiva. Cada poema que alguém escreve, cada trauma que a gente consegue curar numa clínica, são pequenas, mas gigantescas vitórias da ordem sobre o vazio. Essa é uma visão que não celebra a morte ou a resignação, mas sim a maravilha, o esplendor do nosso esforço em continuar vivendo. O mais fascinante de desbravar esses temas complexos é justamente reconhecer a força imensa que existe na nossa própria resistência. Obrigado por acompanharem até aqui e um grande abraço.